Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha desse livro aqui, Adoção, o exercício da fertilidade afetiva. Esse livro é da Ávilia Paulive de Souza, tá? Da editora Paulinas, da série Crescer em Família, tá bom? Eu li esse livro pela segunda vez, a segunda vez que eu leio ele, e muita gente pediu resenha antes de comprar, e eu vim aqui compartilhar com vocês o que eu achei. Então, vamos lá? Bom, primeiro eu queria falar pra você que é pretendente de adoção ou que está pensando no assunto. Se você se interessa pelo assunto, se inscreve aqui no canal, já me segue pra ir conhecendo a nossa história, acompanhando aí o que está acontecendo na nossa vida. A gente já deu entrada no nosso processo, estamos quase com a nossa habilitação, estamos quase na fila e vai ser muito legal compartilhar nossa história com vocês. Bom, vamos lá. Desde que a gente vem pesquisando sobre o assunto, e na verdade, desde que a gente começou o processo de habilitação efetivamente, eu procurei algumas leituras. Procurei alguns perfis na internet e tudo mais. E um dos livros que eu achei e vi bastante para vender, vi algumas resenhas escritas, não vídeos, não achei resenha em vídeo desse livro, foi esse aqui, que é o Adoção, Exercício da Fertilidade Afetiva. Esse livro é da Ália Paulive de Souza. Ela é uma especialista em sexualidade, né? E ela dá curso para pretendente de adoção em Curitiba, no Paraná. E ela e o esposo dela adotaram 2 filhos, né? Então ela tem uma experiência bem bacana e ela fez esse livro para ajudar. Às vezes você não tem uma comarca tão ativa, né? A minha comarca aqui da minha cidade é ótima, eles tiram todas as dúvidas, são super abertos, mas eu sei que algumas cidades não são. E então é importante a gente procurar leituras, né? E essa é uma que eu acho que vale muito a pena, já adianto para vocês. Bom, vamos lá. O livro, ele é composto por 8 capítulos, tá? Ele é bem dividido. Ele começa explicando mais sobre o conceito de adoção, tá? O que é adoção, quem pode adotar, por que adotar. Então é mais um conceito geral. Depois ele tem um capítulo que é bem legal, porque assim, tem muita coisa aqui nesse capítulo que eu não sabia sobre tipos de adoção. Eu vou ler algumas aqui pra vocês, mas as mais comuns são entre casais, né? Entre homossexuais, adoção solo, quando você adota sozinho, mas tem adoção precoce, tipos de adoção tardia, adoção intergracial, fala especificamente de grupos de irmãos, como que é esse processo de adoção. Sobre as adoções ilegais, adoções irregulares, ele fala também. Fala sobre adoção anônima, adoção de embrião, adoção pós-mortem, quando a pessoa já faleceu e consegue adotar, né, o filho ali de criação e tudo mais, consegue colocar o nome do pai na certidão. E é muito legal. Então tem vários tipos de adoção que a gente nem sabe. Depois tem um capítulo que ela fala um pouquinho das pessoas que pretendem adotar, quais tem que ser as suas motivações, quais são as motivações certas e erradas para adotar. Porque às vezes você pensa que a adoção é para você, mas às vezes a sua motivação para adotar esteja errada. Então é bem interessante, ela aprofunda bem nesse assunto. No capítulo 4, ela fala um pouco sobre o filho que passou pela adoção. Tem alguns relatos, algumas cartas. Ela fala um pouco sobre a sexualidade dessas crianças que ficam muito tempo aí em abrigos, né? Em casas lá, enfim, que algumas têm algumas coisas diferentes das crianças da mesma idade. Então, ela fala um pouco como esses filhos se sentem. Então, tem alguns relatos aqui que eu acho muito legal. E uma parte aqui muito interessante é que ela fala sobre o nascimento desse filho na família. Como que vai ser a chegada desse filho, como que ele vai nascer ali mesmo no seio familiar. Ela fala sobre adaptações, laços sanguíneos, ela fala da questão de quando você tem um filho biológico e adota, ou ao contrário, você tem um filho adotivo e você ficou grávida, vai ter um filho biológico, sobre a aceitação da família em geral, como trabalhar isso com a família extensa, tá?
não só você e seu parceiro ou só você sozinho. No capítulo 6, ela vai falar muito sobre as dificuldades da adoção, né? É importante a gente saber que não é um mar de rosas. Então ela fala um pouco sobre as dificuldades, as situações em que ocorre devolução, que a gente sabe, né, quem tá aí nesse mundo, que não é devolução. Você tá cometendo um novo abandono. Mas ela aprofunda bastante nesse assunto, porque assim, a gente precisa saber que não é tudo um mar de rosas, até mesmo com um filho biológico, gente, não é tudo um mar de rosas. A gente não pode idealizar uma criança perfeita. Nós não somos pessoas perfeitas, não seremos pais perfeitos, não somos adultos perfeitos. Então não tem como a gente idealizar isso numa criança. E também nesse capítulo, ela prepara muita gente para a questão do preconceito, né? Tanto da sociedade em geral, como às vezes da própria família, e nós mesmos carregamos alguns preconceitos. O que é um preconceito? É um pré-conceito. É o seu conceito antes de conhecer uma situação, né? Quando você conhece ela de fato, aí você pode gerar o seu conceito. Então, preconceito é isso, né? Então, é bem interessante que ela fala dos preconceitos que existem ainda sobre a adoção. Ela fala um pouquinho também sobre a educação das crianças, sobre a revelação, como isso deve ser falado, até que idade, até que momento isso tem que ser tratado de uma forma lúdica, e depois você vai entrar mais na história dessa criança. Um pouquinho sobre a escola, algumas dificuldades escolares, o que pode acontecer, questão de atraso escolar. Ela fala bastante sobre isso, mas ela fala principalmente sobre essa questão da revelação e sobre rituais familiares, né? Que é importante a gente ter rituais, tradições, né? Dentro da família, dialogar, dar espaço para dialogar. A criança tem que sentir que ela pode falar. Então ela fala bastante disso aqui nesse livro, ela tem uma experiência muito, muito boa, né? No capítulo 8, ela vai fazer, é um capítulo mais técnico, tá? Ela vai falar informações gerais sobre adoção, questão de licença maternidade, plano de saúde, como você faz, o que você tem que, como você tem que se informar no seu plano de saúde para incluir essa criança, os casos em quem adota bebê, sobre amamentação, como que funciona para você poder amamentar e tudo mais. Fala um pouquinho do dia da adoção, né, que é dia 25 de maio. Estamos quase chegando aí no Dia Nacional da Adoção. Também fala um pouquinho desse dia e ela encerra aqui o livro falando um pouquinho sobre histórias de abandonos. É bem interessante, assim, que ela conta várias formas de abandono, como que é um abrigo, tipos de abrigamento, né? Porque não é, a gente tem um conceito de que é um orfanato, tipo Chiquitita, sabe? E não é bem assim, tem vários tipos de abrigamento, né? Pode ser uma casa-lar, pode ser um abrigo da prefeitura, pode ser uma família acolhedora, então tem vários tipos aí de abrigamento. Nem sempre a criança tá num Chiquititas da vida aí, como a gente imagina. Fala um pouquinho sobre o voluntariado nos abrigos e o apadrinhamento. Para você que, por exemplo, você conheceu mais a fundo a adoção, você, nossa, isso não é para mim, mas é uma causa que eu abraço, que eu gostaria de carregar essa bandeira, eu gostaria de estar ali, de fazer com que essas crianças tenham um convívio social, né? Que elas não vivam só ali naquele mundinho, né, do abrigamento, enfim, que elas tenham esse convívio familiar, mesmo que essa não seja a família efetiva dela. Você pode também fazer o apadrinhamento, que é uma coisa muito, muito legal. Se você não se sente pronto, eu acho que é uma forma de você estar aí trabalhando na causa, mas não vai ser seu filho, né? Não vai morar com você, você não vai ter algumas obrigações que quem adota mesmo, quem decide ser pai e mãe tem. Aí, aqui no capítulo 10, eu tava até procurando, ela deixa algumas mensagens aos pais afetivos, mensagens de outros pais, tá? E tem uma mensagem aqui que ela me tocou muito, que tá na página 201. Eu vou ler aqui pra vocês, que ela é um trecho de Histórias da Vida Inteira de Maria Teresa Maldonado. Tá na página 78. E o trecho diz assim: há plantinhas que nascem e crescem em um vaso só. Há outras que nascem num vaso. Mas, por algum motivo importante, precisam ser plantadas em outro, para que possam crescer melhor. Isso não acontece só com plantas, acontece com gente também. Eu achei que isso foi bem profundo, assim, bem impactante, né? Porque é bem aquele negócio, gerar uma vida qualquer pessoa pode gerar.
Mas ser pai e mãe efetivamente, de verdade, estar ali presente, se doar para aquilo, não é todo mundo que consegue, né? Isso não é uma questão biológica. Isso é uma questão muito maior, né? Exercer a paternidade, a maternidade é uma questão muito maior do que apenas gerar. E, de verdade, o livro, se eu não me engano, custou R$ 22. Eu vou deixar o link aqui, onde eu comprei, eu acho que foi no Mercado Livre. E valeu super, super a pena. Eu acho que se você tá começando essa caminhada, é um livro interessante. É o primeiro livro que você deve ler. Eu acho que ele é bem interessante, porque ele não romantiza demais a adoção, sabe? E isso é uma coisa que me preocupa. Literaturas que romantizam demais, elas criam uma ilusão. A gente não pode romantizar essa situação. É um livro muito completo, porque ele fala um pouco da burocracia, fala do processo. Então ele vem falando de várias coisas, de comportamentos dessas crianças quando elas chegam em casa, algumas coisas que podem acontecer, que a gente pode achar estranho, mas que é totalmente normal, né? Estranho seria se elas não tivessem esses comportamentos, né? Então é um livro que vale super a pena. Eu falei pra vocês que eu ia deixar minha opinião. Então você que tá começando nessa jornada, esse é o primeiro livro que você deve ler. E é isso, gente. Pode confiar que vale muito a pena e é uma leitura que você precisa ter atenção, porque assim, eu comecei a ler no final do ano passado e parei na metade. E aí eu vi que eu não estava lendo corretamente. Sabe assim, você tá só lendo, você não tá absorvendo. Então eu voltei e reli ele esse início do ano. Voltei desde o início, reli com mais calma, escolhi momentos de tranquilidade para ler, anotei algumas coisas, marquei. E é um livro que provavelmente eu vou ler de novo um dia se for necessário. Então, vale muito a pena. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!